Hoje a nossa pílula de português é sobre verbo e especificamente sobre um dos casos mais cobrados de concordância verbal. Então, mais uma vez, eu peguei um fragmento de texto, o quarto parágrafo do texto Um Milagre, de Graciliano Ramos, que caiu ou foi utilizado numa prova CPCOM, concurso de 2025. Então, vamos lá. Quero falar sobre os verbos seguidos da partícula se. Depois você dê uma lida nesse parágrafo, localize esses verbos e veja o que nós vamos observar a respeito deles. Bom, num trecho do texto, a metralhadora cantava na rua, o guarda da esquina tinha sido assassinado, ouviam-se gritos. Observe que aí nós temos um verbo com a partícula se. E eu estou afirmando para vocês aí que ele está concordando corretamente. Como você ouvir por aí, ouvia-se gritos, porque alguém vira e diz assim, olha, tem alguém gritando, eu não sei quem é. O sujeito é indeterminado, não é verdade. Preste atenção numa outra coisa. Esse verbo ouvir, ele é um verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve algo. Não ouve de algo, não ouve em algo, não ouve com algo. Ou quem ouve, ouve alguém. Então, se o verbo é transitivo direto, seguido da partícula se, detalhe. Aquilo que você pensa que é o objeto direto, na verdade é o sujeito. Porque você foi levado a vida inteira a fazer perguntas. Quem ouve, ouve alguma coisa. O quê? Então você vai pensar que gritos é o objeto direto. Só que não. Sempre que houver um verbo transitivo direto, seguido da partícula se, o que vem depois é o sujeito. Ouviam-se gritos é a mesma coisa de dizer que gritos eram ouvidos. Reformam-se roupas, roupas são reformadas. E assim por diante. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo também será plural. Guarde essa regra de ouro da concordância verbal. Bom, num outro trecho do texto, a infeliz acordou sobressaltada, tropeçou nos lençóis e bateu com a testa numa quina da mesa de cabeceira. Enrolando-se precipitadamente no roupão, foi fechar a janela. Enrolando-se, outro verbo com a partícula se. Só que aqui o caso é mais simples. Aqui eu não preciso olhar como eu olhei no outro caso. Por quê? Porque o sujeito do verbo, enrolar, nesta frase, está implícito. Porque, na verdade, ele já apareceu na frase anterior. A infeliz acordou sobressaltada. Ela tropeçou nos lençóis. Ela bateu com a testa. Ela é que estava enrolando-se precipitadamente no roupão e foi ela que foi fechar a janela. Então, para não repetir a palavra infeliz ou a palavra ela, se o sujeito é o mesmo, então, ele pode ser suprimido. E ele é singular, portanto, o verbo ficou no singular. Num outro trecho do texto, a fuzilaria lá fora continuava intensa. As chamas do incêndio avivavam-se. Aí eu tenho outro verbo com a partícula se, no plural. Também é um caso simples, porque é explícito, e dessa vez mais ainda, porque o sujeito está na própria ação. As chamas é que se avivavam. Então, sujeito plural, verbo plural. Agora, um detalhe. Preste atenção a isso. Agora é o caso de concordância que cai muito em prova. Já falamos, quando for o verbo transitivo direto, mais o se, eu tenho que olhar o sujeito. Agora, se houver um verbo transitivo indireto, aquele que tem um complemento com preposição, nós teremos um caso de sujeito indeterminado. Como assim, professor? Olha lá. Um sujeito indeterminado, ele não pode levar o verbo plural, porque se não tem sujeito, o sujeito é que faz a concordância do verbo. Se o sujeito é indeterminado, eu não posso flexionar esse verbo. Então, exemplo. Precisa-se de um ajudante na cozinha. Eu tenho o verbo, precisar. Ele é transitivo e indireto porque o complemento dele tem a preposição de. Precisa-se de. Então, de um ajudante não é o sujeito, é o objeto indireto. Então, eu tenho aí um verbo e um objeto indireto. Então, o verbo não pode ter plural.
Por isso que eu também diria, precisa-se de mais ajudantes. O verbo continua tendo o seu objeto indireto. Olha a preposição de. O objeto indireto sendo singular, ajudante, ou sendo plural, ajudantes, não é o objeto que passa o verbo para o plural. Seria o sujeito, que aí não está presente. Ok? Agora, confiou-se na palavra do médico. O verbo confiar também é transitivo indireto. Confiar em algo. Esse na que eu grifei é a mistura do em mais a. Então, isso é um objeto indireto. Não tem um sujeito explícito e nem implícito. Portanto, o sujeito, não havendo, o verbo fica no singular. Se fosse confiou-se em falsos profetas, olha o verbo no singular de novo. Porque o complemento em falsos profetas, se ele começa com a preposição, ele é objeto indireto. Então, todo verbo transitivo indireto seguido de si vai se manter no singular. Beleza? Resumindo, verbo transitivo direto mais se flexiona. Se o sujeito for singular, ele fica no singular. Se o sujeito for plural, ele fica no plural. Elaborou-se um plano para levantar a empresa. Olha aí, elaborar algo. O verbo é transitivo direto. Mas um plano é o sujeito. Um plano foi elaborado. Agora, elaboraram-se questões difíceis para o concurso. As questões foram elaboradas, por isso elaboraram-se. Sujeito plano singular, verbo singular. Sujeito questões plural, verbo plural. E como acabei de dizer, o verbo transitivo indireto tem sujeito indeterminado, ele não vai para o plural. Necessitou-se de, olha a preposição, outro empréstimo. Ou necessitou-se de mais fiadores. Objeto indireto empréstimo, singular. Objeto indireto fiadores, plural. Não faz com que o verbo varie. Então, guarde essa regra de ouro da concordância verbal. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima dose de língua portuguesa.